Bem-vindos ao Carreira em Ação. Depois de um período aí de ausência, retornamos a mais um episódio desse podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira, consultora estratégica de liderança e mentora de carreira, e aqui exploramos os caminhos e desafios do mundo corporativo. Para conversar sobre um tema hoje que é de extrema importância, que é o PDI, o tão famoso Plano de Desenvolvimento para Líderes. Tenho ao meu lado Antônio Isidoro Neto, com 2 T's, fundador da Hub for Human, uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional, representante também da GPTW no Brasil. Muitíssimo obrigada. E hoje é terça-feira de feriado, num friozinho, e o Antônio está aqui comigo. Muitíssimo obrigada por fazer parte desse momento de gravação. Inclusive, o Antônio, ele é meu colega no Instituto IVG, esse instituto que proporciona aí mentorias para as mulheres, a maior mentoria, né, que eu conheço do Brasil, mais de 600 mulheres aí, mais de 3.000 inscritas para 600 vagas, para você ter uma ideia. E o Antônio é meu colega nesse trabalho voluntário que a gente tem, não quer fazer um impacto, né, proporcionar um impacto na vida dessas mulheres. Muito obrigada, Antônio. Olá, Denise. Olá a todos que estão ouvindo e assistindo também esse podcast. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado aqui em participar com você. E é uma honra a gente poder trocar essa ideia, já que você também é mentora, né, faz um excelente trabalho com a sua consultoria. Estamos aqui para trocar experiências, trocar figurinhas do nosso mundo da consultoria e do mundo corporativo, Denise. É isso aí, Antônio. Entrando no tema de hoje, ao longo dos anos, temos visto aí mudanças significativas na forma como as empresas abordam o desenvolvimento de seus líderes. Se eu pegar os profissionais, o plano que era, o formato que as empresas empregavam, em 80 é completamente diferente hoje em 2024. E esse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, está sendo muito utilizado para ajudar os líderes ao seu crescimento e desenvolvimento na sua jornada. Isso é positivo tanto para as empresas quanto para o profissional. Então, para começar nivelando assim o tema que nós vamos aí abordar, o que é um plano de desenvolvimento individual e por que ele é tão importante para os líderes e organização? Legal, Denise. Esse é um tema muito interessante, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho também esse roteiro, né, essa trilha de como crescer profissionalmente. Quando a gente fala dentro de um ambiente organizacional, as pessoas começam, né, naqueles cargos iniciais, nos cargos base, ali, assistente, analista, e de acordo com seus resultados, suas competências e também o interesse dessa pessoa, são abertas oportunidades para o crescimento, onde ela vai ali subindo dentro da organização, ocupar cargos que requeram essa questão da liderança. Por que que eu falo isso, tá? Porque a liderança ela é muito mais que um cargo, né? A liderança ela acaba se tornando uma competência chave que requer outras competências e que aí entra o PDI, né, que é um programa de desenvolvimento individual e tem até, Denise, uma ferramenta que é uma pequena mudança, que é o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, quando se fala direcionada nessa questão de uma preparação para um cargo de liderança, né? Então, ela é uma ferramenta estratégica que as empresas utilizam com seus colaboradores para poder desenvolver a pessoa naquele cargo de gestão ou até em planos, né, em planejamento sucessório. Então, quando você faz isso de uma forma planejada por parte da empresa, não é? A empresa ela já tem direcionado, geralmente elas fazem avaliação de competências até para saber quais os gaps essas pessoas precisam desenvolver, e a partir daí se utilizam dessa ferramenta para que a pessoa
possa se desenvolver de acordo com o que a empresa necessita, tá? O contrário também é verdadeiro. Quando o profissional ele almeja exercer um cargo de liderança, só que ele quer fazer um trabalho com excelência, ele quer atender às expectativas tanto da organização apresentando resultado, como também fazer uma boa gestão de pessoas. Então, em alguns casos, e até poucos casos, infelizmente, Denise, eles acabam procurando profissionais ou escolas que atendam a essa necessidade, né? Em escolas, eu percebo muito que algumas pessoas, por falta de orientação, elas acabam indo para aquele modelo tradicional, né? Então, a maioria das pessoas tem uma formação técnica, uma formação superior. O que que ele vai fazer? Ele vai buscar uma pós-graduação, vai fazer um MBA. É muito bom, não há problema nenhum nisso. Só que é algo muito de longo prazo. E muitas vezes é algo muito abrangente e não vai em alguns pontos específicos para que a pessoa possa desenvolver de uma forma muito mais rápida, né? Então, essa ferramenta, igualmente, essa pergunta que você fez no início, é uma ferramenta justamente estratégica para que a pessoa possa encurtar esse caminho, né? Então, faça de uma forma planejada para esse desenvolvimento individual ou de liderança, que é o que nós estamos falando aqui também, para o seu crescimento profissional. Agora, eu vejo aí é, várias pessoas e áreas envolvidas nesse PDI ou PDL, né, separando o individual de os líderes. Uhum. Primeiro, a organização identificar essa competência, né, esse potencial, esse talento que é o colaborador. Segundo, confirmar que ele quer chegar lá, né? Porque ele vai sair num ponto A e chegar num ponto B, que é o cargo de liderança. E o terceiro, o RH, junto com o seu líder, para definir estratégias, identificar Sim, competências que ele tem, os gaps que você comentou, né? Eu costumo falar que as competências que a cadeira tem, que é a cadeira que ele vai sim, sentar, que é o perfil do cargo, e fazer um match, isso é meio Tinder, né? Isso tem que casar. E esse gap é o plano de desenvolvimento. Como é que você vai desenvolver? E aí tem uma série de ferramentas. Uma delas é justamente a consultoria, a mentoria dentro da própria empresa, sim. né? Esse caminho para você faz sentido? Esses três componentes têm que estar alinhado? Sim, Denise, tem que estar muito bem alinhado, faz todo um sentido, né? Porque aí justamente o papel estratégico da área de recursos humanos é desenvolver pessoas, né? E quando ele trabalha com a autoliderança, que busca um profissional, primeiramente para ocupar aquela liderança de cargo base, por exemplo, coordenação, supervisão, depois ele vai para uma média gerência, vamos assim dizer, isso eu estou falando no modelo mais tradicional. E aí já tem aqueles cargos de direção, cargos que são chamados C-level, CEO, CFO, COO, né, que são aí introduções do idioma inglês, que acabaram sendo adaptados pela maioria das empresas. Então, quando tem isso muito bem delineado, né, seja ela para uma preparação para uma nova necessidade, uma criação de uma nova área, a substituição de um profissional, ou até mesmo já prevendo essa questão de um plano de sucessão, ou seja, de que precisa, para que outra pessoa esteja preparado, caso alguém saia, ou caso um outro profissional assuma uma outra área, é muito importante a área de recursos humanos já ter descrito job description, ela já fazer um levantamento das competências necessárias para ocupar essa cadeira, né? O que, que vai requerer desse profissional, e encontrar as pessoas dentro da organização que tenha essas competências e que almeje ocupar essa função, esse cargo, ocupar essa cadeira. Legal, encontrou uma pessoa que quer ocupar aquela cadeira. Vamos fazer aqui uma avaliação? Vamos, de repente, aplicar um assessment da vida, um DISC, por exemplo, que é o mais usual. Vamos aplicar uma outra ferramenta que apresente as competências que ela já tem e em qual nível elas estão com essas competências. Por exemplo, eu nas mentorias, Denise, eu utilizo uma ferramenta que ela mede 16 competências principais para um cargo de gestão.
né? Então, vai desde a própria liderança, comunicação, inteligência emocional, tomada de decisão, ou seja, uma série de competências, e de acordo com o que a empresa precisa, aquela que tem o maior gap, pelo menos os três, quatro gaps, a gente traça um plano, né, um planejamento ali com prazo, com data, com alguns exercícios, para que a pessoa possa cumprir essas etapas. É igual jogar um videogame, né? Ele vai passando de fases. E a partir dali, a empresa também ela vai fazendo a avaliação. Poxa, estou investindo no Antônio, apliquei o assessment, descobri quais são os gaps que ele tem em determinadas competências, vamos desenvolver, mas também vamos avaliar, né? Porque não é somente falar, poxa, aplica o assessment, não, precisa ser avaliado porque ele precisa lidar com outras pessoas, ele passa a ter novos pares, ele vai ter uma responsabilidade muito maior e também vai ser cobrado por isso, né? Então, é por isso é muito importante, sim, a área de recursos humanos estar preparada, juntamente com a área com a qual a pessoa vai, de repente um diretor, alguém que saiba o que seja necessário para que essa pessoa possa ocupar esse cargo. Agora, uma das coisas que você trouxe foi as competências que você utiliza para aplicar o plano de desenvolvimento, eh, tanto nas suas mentorias ou na sua consultoria. Nós desenvolvemos, para o IVG, um grupo, né, eh, e utilizamos o Canvas para identificar 8 ou 9 pilares para que seja aplicado para as mentoradas, que queiram desenvolver, né, o seu plano de aplicar o plano de desenvolvimento individual. E o primeiro ponto que surge é a análise de perfil, que é o que você falou do Assessment DISC, entendendo Uhum. que cada perfil ele é constituído com a sua essência, tem os seus Uhum. anseios, tem os seus valores, tem as suas competências. Então, é necessário remodelar e entender necessariamente o DNA de cada um, tanto o pessoal quanto comportamental, e o pessoal está muito ligado no comportamental, quanto os técnicos, ou seja, ele desdobra em várias frentes. É, o quanto, na sua experiência, com a sua consultoria, você vê que as empresas estão engajadas para trabalhar o indivíduo e, primeiro, para trabalhar o PDI, o PDL para os seus profissionais, aplicar, né? E o segundo é dedicar esse tempo e mover outros stakeholders, outros componentes, para que esse indivíduo esteja fazendo parte do crescimento, não só profissional, mas crescimento também da empresa. Quantas empresas estão dedicando para esse funcionário ou para os funcionários? Legal, é uma excelente pergunta, Denise, e traz um alerta aqui. E assim, quando eu pego esses casos, geralmente, a maioria, né, são quando eles já estão na questão da dor, né? Quando a empresa ela está ali já com um problema na mão, precisa desenvolver aquela pessoa de uma forma muito rápida, ou que estão perdendo gente da equipe, descobre que o problema está na liderança. Exatamente. Então, é quando a coisa está pegando fogo, né? Não, Então, são poucas vezes em que uma empresa ela já faz isso de uma forma muito mais planejada, prevendo que possa acontecer algum problema ou que ela tenha necessidade de desenvolver essa liderança. Então, na maioria das vezes, é quando a coisa já está num estágio ali que falou, eu preciso para ontem, eu preciso. E aí, quando você fala um prazo médio de desenvolvimento, um bom desenvolvimento, ele também não é curto prazo. não, Quando eu digo curto prazo, é 2, 3 meses. Um bom planejamento, um bom processo, ele leva aí de pelo menos de 9 a 12 meses, que é o mais ideal, né? sim. Porque você faz um trabalho bem feito, você faz com que a pessoa também tenha a autoconfiança, né? Ela está ciente, primeiro, ela está ciente do seu perfil comportamental, ela está ciente das competências que requeram melhorias. A pessoa, o leque do autoconhecimento dela aumenta muito, né? Então, a partir daí que ele faz numa forma, num modelo de que não seja pressionada, né? De uma forma, e aí entra a questão do planejamento, de uma forma planejada, a pessoa ela faz com muito mais segurança
e o resultado é muito melhor. Então, deixo muito claro que é um trabalho de médio e longo prazo, tá? Pelo menos um período máximo de um ano, para que você possa melhorar essas competências ou desenvolver novas competências também, e que a pessoa passe por um ciclo de avaliação, né? Porque eu estou desenvolvendo a pessoa e eu preciso avaliar, e aí tem a questão, você pode aplicar uma ferramenta de avaliação de 360 graus, tá? Porque eu preciso medir, né? Falar, poxa, será que está indo para o caminho certo? Será que vai dar resultado? Porque tem a questão do investimento também financeiro da empresa nessa pessoa, né? Então, dentro do IVG, por exemplo, né, que a gente tem o Canvas, que nós temos ferramentas, a maioria das pessoas ela vem com autoconhecimento, mas pela sua própria percepção. Sim, Ah, eu sou bastante comunicativa, eu já sou mais direta. A pessoa vem, em algumas situações, até mesmo com crenças, né, do que autoconhecimento. E quando você aplica uma ferramenta, né, que tem base científica, e você mostra isso para a pessoa, você faz a devolutiva, a pessoa aí ela reconhece, fala, não, realmente tem tudo a ver comigo, né? Aceitação é melhor, sim. né? E quando você traz, assim, quando as empresas, muitas empresas, e não trazemos aqui estatísticas, mas é mais na nossa percepção como consultores, e o que a gente vê como realidade nas empresas, elas primeiro promovem a pessoa e depois fazem o PDI, que está ruim, vai dar ruim em algum momento, né? Sim, Então, e Denise, você usou uma palavra-chave, né? O preventivo, né? Não sim, consegue prever como é que ele já prevê que tá, se trabalhasse de uma forma no momento que ele não estivesse sentado na cadeira, porque ele pega várias responsabilidades. sim, O colaborador que passou a ocupar o cargo de liderança, né? Ali ela assume, e principalmente outras vidas, colaboradores, equipes, que em índice é um dos pontos chaves que impactam a hora que você senta da cadeira. O líder não tem essa competência, a pessoa não tem essa competência desenvolvida para estar liderando pessoas, delegando, confiando, respeitando. Falando sobre o PDL, né, e todas as ferramentas que se podem utilizar, uma delas que é o feedback. sim, E o feedback significa estar acompanhando de perto o desenvolvimento desse colaborador de forma efetiva, no sentido de saber aplicar o feedback para o colaborador que esteja sendo desenvolvido para um novo cargo, né, um cargo de liderança, ou seja, o seu partner, normalmente uma pessoa que está acompanhando dentro da empresa, que faça o feedback de comportamentos e ações com exemplos efetivos, né, trazendo, ou seja, dar o feedback, ele tem que ter uma forma de aplicação muito estruturada por esse superior, porque se ela for mal aplicada, você acaba destruindo o desenvolvimento desse profissional. E um dos pontos que eu vejo muito forte é que o feedback não os profissionais não sabem aplicar e pior, não saem de lá com um plano de ação para cada ponto apontado, que fica uma conversa top-down, né? Você uhum, fez isso, você precisa melhorar, e entre linhas, numa comunicação, né, implícita, aí tipo se vira. E não é assim, tem que estar meio de mão dada. Você concorda que existe uma deficiência, primeiro, nas empresas dos profissionais hierarquicamente superiores, dessa deficiência da aplicação do feedback e dessa deficiência do acompanhamento do desenvolvimento com o feedback? sim, Denise, tem duas situações. Tem as empresas altamente preparadas, né, que ela desenvolve os líderes, utilizam-se de ferramentas, sendo elas uma ferramenta de feedback formalizado, estruturado. Tem até softwares,
de gestão de pessoas que disponibiliza ali dentro as ferramentas de one-on-one, ferramenta de feedback, ferramenta de avaliação de desempenho, cada um utilizado no seu momento, justamente para o desenvolvimento dessas pessoas. E também há empresas que não utilizam de nenhuma ferramenta, e aí vai por dois caminhos, uma bifurcação. Profissionais antigos de casa, antigos de empresa, que aprendeu do jeito dela, se virou nos 30 e ali ele ocupou o cargo de gerência, direção, até então está tudo certo, só que ele não aprendeu utilizar-se dessas ferramentas de feedback assertivo, você fazer um feedback para o crescimento da pessoa, o desenvolvimento da pessoa, ou na chegada do resultado esperado, tá? E aquela pessoa, aquele profissional também que qualquer fala, qualquer chamada de atenção, qualquer apontamento de erros, ele considera que aquilo é um feedback e que aí não traz um plano de ação para o desenvolvimento, para atingimento de resultado, para atingimento daquilo que é esperado para a área ou para a própria pessoa também, não é? E há também situações, em alguns casos, startups, ocupado por profissionais jovens, ocupando o cargo de gestão, só que ele quer acertar, ele quer fazer, só que ele faz do jeito dele. Ele acaba, em algumas situações, acaba acertando, outras não, e aí é onde nasce o conflito interno, o conflito dentro da empresa. Então, falta um pouco ainda, em boa parte das empresas, ter essa visão, ter essa noção de que é importante desenvolver toda a liderança e que essa liderança vai desenvolver outras pessoas também. Você falou no início, e que acontece muito, que primeiro ela promove, depois ela vai fazer a avaliação, né? Então, é aquela velha máxima, você acaba promovendo um técnico para um cargo de gestão e no final você acaba perdendo os dois, porque a pessoa ela foi promovida pelo hard skills, pelas competências técnicas, mas falta muito os soft skills ali, aquelas habilidades de lidar com a pessoa, comunicação, e aí você pode colocar em risco toda uma equipe, até muitas vezes bem preparada, e aí frustrando aquele profissional e até assustando pessoas para ocuparem cargo de gestão, né? Tem uma nova. A cada período surge alguma metodologia, alguma Sim. descoberta, né? A gente está agora na época do Kit Ambition, Hum, que é uma ambição, a falta de ambição para poder ocupar o cargo de gestão. Ou seja, pessoas que não querem não quero. ocupar um cargo de gestão, porque primeiro sabe que vai ser cobrada, sabe que vai ser responsabilizada, e boa parte disso é porque algumas empresas também ela não têm um programa de desenvolvimento de liderança, Sim, né? sim. Então, acaba aí fazendo com que as pessoas não queiram assumir determinada responsabilidade, porque aquilo para ela é ruim, aquilo vai invadir ali a questão da vida pessoal, vai exigir Sim. mais horas, e o mundo hoje, igualmente você falou, né? Uma coisa é da década de 80, nós estamos em 2024, né? Tem 24. ferramentas, tem um modelo de negócio que a gente pode trabalhar online também, o que falta é as empresas, boa parte das empresas, utilizar-se da melhor forma, planejada, as ferramentas para desenvolvimento de pessoas. Tá claro quando você traz esse aspecto sobre tem pessoas que não querem, né, a falta de ambição de ocupar os cargos, está principalmente nas gerações mais atuais. Existem muitas controvérsias e estatísticas que tentam entender a geração Z, né, como é que elas estão se comportando no mercado de trabalho. Então, há pesquisas que trazem que elas não querem definitivamente cargo de liderança, porque elas prezam a qualidade de vida delas. Recentemente, eu vi no Valor outro dado, se eu não me engano, da Trend, dizendo que sim, elas querem ocupar cargo, desde que não interfira o bem-estar dela. Quer dizer, a empresa tem que mudar porque o profissional de hoje em dia ele já está querendo outras coisas que Sim, antigamente só a pessoa só recebia ordens e seguia o que era ditado pela empresa. Hoje em dia, não. Se não está bom para mim, eu vou para outra circunstância, outra realidade, etc.
Mas isso é bem controverso. Aí a gente tem gerações, multigerações dentro da empresa, necessidade, e aí vai, Sim. amplia o leque da nossa conversa. Voltando para o nosso PDI, no Plano de Desenvolvimento, que você abordou muito bem, que é o PDI, que é o individual, e o PDL, que é de líderes, há de se observar a importância e a responsabilidade que se tem em cada um deles. Quando eu falo de programas de desenvolvimento de liderança, eu vejo muito relacionado para a empresa aplicando para os seus colaboradores. Agora, não quer dizer que eu, profissional, ou os profissionais devam só esperar a iniciativa da empresa. Ela pode, aliás, ela deve, o ser humano, o profissional, deve seguir um plano e determinar o plano e traçar um plano de desenvolvimento dele individual, que é o que você trouxe. A maioria das pessoas ainda traçam o seu caminho tradicional. E esse caminho é na minha geração, que é bem lá atrás. Que era o Uhum. quê? Faz a faculdade, faz uma pós-graduação, um MBA, esse era o caminho. Hoje não Uhum. funciona mais assim, porque o soft skills você tem que ser aplicado. Mudanças de comportamento e habilidades são adquiridas através de prática e repetição. Prática Sim. não é by the book, você aprendeu e já está expert. Uhum. Então, é necessário identificar hoje o que o mercado está pedindo e o que você falta. Então, eu quero trazer aqui e ver com você como que o profissional pode, na sua opinião, pode traçar o seu próprio plano de desenvolvimento individual e não esperar uma boa empresa ou iniciativa da empresa para que identifique o talento dele. Ele é responsável pela sua carreira e o plano orienta muito bem nesse sentido. E se ele não quiser uma posição de liderança, tudo bem. Qual é o plano que ele vai ter para a sua carreira, né? Ou seja, Uhum. o seu desenvolvimento. Como é que você Sim. vê que ele pode, quais as dicas que você pode trazer para uma pessoa que queira, por ela mesmo, tomar a rédea da sua carreira e fazer o seu próprio plano? Olha só, Denise, esse é um tema debatido há muito tempo. Vou te contar um fato muito curioso aqui também. Dentro do IVG, nós temos uma mentora chamada Denise Paludeto, né? Ela é diretora é head de RH da OMI, se eu não me engano. Eu estudei com ela em 2006. Nós Olha, estudamos ali, foi uma pós-graduação que nós fizemos, em gestão de pessoas. E a nossa tese ali do nosso TCC foi o autogerenciamento da carreira, né? Então já era um tema já discutido lá atrás, que era importante também, era uma época de mudança, né, de que a carreira não estava somente na mão da empresa, né? A empresa falou, ó, nós temos esse planejamento aqui de cargos, você pode chegar aqui como assistente, auxiliar, operador, analista sênior, e você pode chegar até presidente, vice-presidente, diretor. A empresa traçava ali o plano de carreira da pessoa. As coisas mudaram, né, Denise? As ferramentas, a informação ficaram muito disponíveis assim na mão das pessoas. Então, há formatos de desenvolvimento muito mais rápido. Uma delas é a mentoria, né? Além de cursos online, através de plataformas. O que resta saber aí nessa questão é essa pessoa ela demonstrar esse interesse da ambição. Fala, poxa, eu quero crescer na área corporativa. Se ela tem isso claro na cabeça dela, que ela quer crescer e de que há motivações internas, de que é uma possibilidade da pessoa empreender também dentro da área corporativa, dentro de uma empresa, e que ela possa crescer, é legal, eu quero crescer, legal. Para onde eu quero ir? Se a empresa dá essa abertura para a pessoa se desenvolver, o caminho fica muito mais fácil, né? Porque essa pessoa ela pode fazer uma avaliação sistêmica, né? Poxa, quais são as áreas disponíveis aqui dentro da empresa? Como que as pessoas crescem? Como que as pessoas se desenvolvem? E o que eu posso fazer para me destacar? Então, a recomendação que eu faço para uma pessoa que quer crescer dentro da organização, ou mesmo saltar para uma outra empresa, para um outro sim. cargo, encurtar esse caminho, é ele fazer, essa pessoa fazer justamente essa avaliação. E aí entra a importância do autoconhecimento.
Quais são as habilidades muito fortes que eu tenho dentro de mim? Como é que eu posso explorar isso para que eu aumente essas competências e também desenvolva as que eu não tenho? Para que quais os multicaminhos que eu posso chegar? Eu já vi profissionais da área de marketing, por exemplo, assumir uma área comercial, profissional de marketing assumiu uma área de recursos humanos, e já vi profissional da área de recursos humanos assumir a área comercial, devido às muitas habilidades que hoje são disponíveis aí para as pessoas. Então, ela, de repente, era coordenador, gerente de recursos humanos, assumiu uma área ali de treinamento junto com a área comercial, e aí começou a dar resultado, e foi assumir, chegou a diretor comercial. Né? Então, e a pessoa, ela buscou se desenvolver, buscou, desenvolveu novas competências para que ela pudesse assumir. Então, parte muito mais dessa questão justamente que nós estávamos falando anteriormente, da ambição da pessoa, né? E a empresa também permitir essa flexibilidade, porque também há situações, Denise, que muitas empresas também, infelizmente, elas fecham as portas para os próprios talentos, né? Ela sabe que a pessoa trabalha naquela área e ela enxerga de uma forma muito fechada. Poxa, a Denise trabalha na área de recursos humanos, ela tem que ficar na área de recursos humanos porque ela só fala de pessoas. Não, não. A Denise, ela sabe negociar, ela sabe desenvolver pessoas, ela sabe a forma com qual ela argumenta, ela consegue prender a atenção de outros. Por que que ela não pode ser utilizada em outra área para o crescimento dela? De repente, assumir um cargo de direção e oferecer oportunidades, eu contribuir no desenvolvimento dela. Então, quando eu falo no autodesenvolvimento, é primeiro me conhecer, quais são as minhas competências, e a partir daí eu traçar o meu plano de onde eu quero chegar. E aí é claro que com a ajuda de um mentor, de um processo de coaching, fica muito mais rápido, porque falando de um mentor especificamente, ele pode orientar para encurtar esse caminho, né? E aí, se a pessoa se desenvolve, aí é um outro risco também da empresa perder esse profissional, caso não surjam oportunidades. Sim. E o que eu vejo bastante acontecendo, e eu queria a sua experiência, o Antônio, é que, como nós comentamos, a mentoria ou o coaching interno, muitas empresas estão aplicando isso para ajudar no PDL e PDI. A questão é que o dia a dia é tão turbulento que a agenda inicial é programado entre mentor e mentorado dentro da empresa acaba não se cumprindo. Então, o que era para ser uma mentoria, ou seja, do profissional mais experiente, andar de junto, de braço dado, com o colaborador que está sendo desenvolvido, isso não acontece porque a reunião urgente, ou apagar incêndio, a vida corporativa, como muitas empresas hoje ainda atuam. Né, esse paralelo de acompanhamento acaba sendo prejudicado. Então, uma das ferramentas que poderia ser muito utilizado e deve ser muito utilizado acaba sendo deficiente. Isso também, como coach interno, pegar um profissional para fazer, ajudar esse profissional dentro da empresa para se desenvolver. Acaba não acontecendo porque eu tenho outras prioridades e a minha agenda com quem eu preciso desenvolver acaba sendo prioridade menor. E acaba existindo o quê? Uma frustração em relação para quem está sendo desenvolvido e o não atingimento da meta do próprio recursos humanos, porque ela não pode interferir nessa relação, e aí o período de desenvolvimento acaba se estendendo, ou seja, prejudica nesse PDI. Eu sou da opinião que contratar um profissional externo para fazer essa mentoria é muito mais eficiente para o Sim. autoconhecimento desse profissional que quer ser e precisa ser desenvolvido para ocupar novas posições, porque ele vem especificamente para isso. Mas eu vejo ainda recursos humanos sendo muito resistentes na contratação das consultorias, então ela tenta implementar internamente, coisa que ela já sabe que por outras experiências acabou não dando certo.
Como é que fica nesse nessa primeiro que quero que você traga, né, a sua experiência, a sua visão em relação a isso, e essa coisa de o que que eu faço, né, eu contrato, não contrato, eu, eh eh, utilizo as ferramentas que eu tenho interno, fadada a dar ruim. Como é que é essa relação que você vê? Hoje muitas empresas elas têm percebido esses erros, né? Tanto que algumas matérias elas já têm mostrado, Denise, de que o líder ele não precisa saber tudo, né? Porque ele precisa saber que ele não sabe e a partir daí ter essa consciência de que ele precisa buscar algo novo, algo que contribua no resultado da empresa. Falando nessa questão de contratar um profissional de fora e até mesmo essa questão de validação desse planejamento, desse PDI, precisa dessa maturidade corporativa. Né? O que eu quero dizer com essa maturidade corporativa? É justamente a empresa entender de que precisa fazer um trabalho sério, de que precisa fazer uma gestão de tempo, tá? E a contratação de um profissional, de um mentor, de um consultor externo, ele primeiro, ele já vem com o olhar neutro, ele já sabe o que precisa fazer para que aquela necessidade seja atendida, né? Então, ele vem com ferramentas muito mais específicas, e a própria empresa sabe que há um investimento por trás disso, financeiro também, para que isso aconteça. Então, a probabilidade de se mostrar resultados e da empresa enxergar esses resultados é muito maior do que aquela coisa, deixa que eu faço em casa, né? Deixa que eu conserto a piscina, deixa que eu faça a parte elétrica, deixa que eu arrumo o telhado, deixa que eu corto a grama, deixa que eu faço tudo. E eu até costumo brincar que é igual o pato, né? O pato, ele anda todo tortinho, ele anda mal, ele nada mal e ele voa mal, porque ele quer fazer as três coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes, muitas empresas, elas acabam se comprometendo nessa questão de resultado do desenvolvimento de outras pessoas, porque elas querem fazer internamente, legal, tem essa vontade, mas a probabilidade de começar e não terminar, ou começar com a tendência de começar certo, mas terminar errado. Então, essa questão de fazer em casa, deixa que eu faço, o resultado pode ser muito diferente daquilo que se espera, né? Tanto por uma questão de saber fazer, por ter metodologia, por ter ferramentas, mas também por quem participa do processo, né? Muitas vezes pode não gerar fala, poxa, mas eu já conheço aquela pessoa, já sei que essa área, as coisas aqui acontecem desse jeito, é tudo corrido, ninguém dá atenção para ninguém, e aí culpa o fator tempo, né? Por justamente eu não fazer uso das ferramentas específicas, ferramentas corretas, no momento correto, para que traga-se o resultado no desenvolvimento dessas pessoas. E eu acho que a minha grande eu tenho certeza que a minha grande expectativa para o futuro, daqui para frente, inclusive, muito, um futuro muito próximo, é que se abra os olhos, né, e se abra, seja mais flexível as corporações, para que traga profissionais, né, os consultores, os mentores, os coaches, os profissionais, para fazerem o trabalho dela e deixa a empresa fazer, cuidar do business dela, né? Sim, Inclusive recursos humanos, para ela trabalhar com outras responsabilidades que ela tem. E isso facilitaria não só no próprio desenvolvimento do profissional, quanto em melhores resultados para as empresas. Essa é a minha grande expectativa com todas as mudanças que andam acontecendo aí no mercado. Bom, a gente ficaria aqui, como eu sempre falo, o dia inteiro, né? Que é pano para manga. Mas o resumo principal, eu acho que o recado que eu deixo aqui principal antes da gente ir para uma dica especial é que cada ser humano, cada profissional é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, o sim, chamado PDI. E a empresa pode colaborar sim e fortemente para aplicar o PDL, que colaborar com esse profissional com talento a adquirir novas competências, como você falou, o líder não sabe tudo, nenhum ser humano sabe tudo, assumindo a sua vulnerabilidade e saber como lidar com essas
com esses gaps aí, e aí tem recursos, equipes, etc. Mas daí a empresa assumindo a responsabilidade para aplicar um PDL eficiente e eficaz para o colaborador se desenvolver e contribuir nos resultados da empresa. Eu tiro essa nossa conversa com um grande resumo aí. É exatamente isso, Denise. E a própria autoliderança também tem essa consciência de que precisa investir nesse desenvolvimento de pessoas também, né? E contribuir para que essa pessoa, a partir do momento que ela tem que ela faça esse autodesenvolvimento, que ela, a própria pessoa se preocupe na carreira, e entender, poxa, quais são os anseios dessa pessoa, onde ela quer chegar, e ter essa liberdade em apoiar, em ajudar. Eu acredito que traz muito mais resultado não somente para a empresa, mas para a própria pessoa, para que ela atinja os seus objetivos e ajude a encurtar mais o caminho, né? Já que o problema é o fator tempo, né? De não ter tempo, então vamos contribuir e ajudar para que o caminho fique mais curto. É isso aí. Bom, estamos chegando no final e é um grande momento. Bom, aliás, o grande momento foi desde o nosso que iniciamos o podcast, mas eu tenho um carinho especial para esse momento que eu chamo o convidado para dar uma dica do dia. Pode ser um livro, uma série, qualquer dica, uma frase reflexiva, qualquer dica é muito bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Bacana, Denise. Olha só, eu tenho uma série de livros aqui, né? Boa parte li todos, uma parte li em alguns momentos, depois volto a ler outra parte também. E tem um livro que eu gosto muito, que é do Patrick Lencioni. Eu tô até com ele aqui, né? Que é esse livro aqui, Cinco Os desafios Cinco Desafios das das Equipes. equipes. É muito bacana esse livro. Eu tô com ele em mãos porque ontem chegou esse livro aqui, que é um livro novo dele que saiu, que é As Três Virtudes Essenciais para Trabalhar em Equipe. Né, isso aqui eu estou lendo ainda, comecei a ler ontem, mas esse primeiro aqui, O Cinco Desafios das Equipes, é um livro que eu deixo como dica, tanto para quem já ocupa um cargo de gestão, como para quem almeja exercer um cargo de liderança, um cargo de gestão, porque ele fala da falta de confiança, o medo de conflitos, né? A maioria das pessoas evitam exercer um cargo de confiança porque ele, em algumas situações, ele vai precisar se posicionar, né? E é comum dentro das empresas ocorrerem conflitos, divergências de opiniões, né? E a empresa ela vai fazer a avaliação do que é mais viável, né? Falta de comprometimento também, evitar a responsabilização e a desatenção aos resultados, né? São 5 pontos aí, lições extraídas desse livro, que são os 5 desafios das equipes, exposta pelo Patrick Lencioni. É uma leitura muito gostosa também, ele fala muito com fábulas, é muito legal. Quem quiser ler esse Super. livro aí vai gostar muito. Anotado, e eu já vou deixar na descrição do episódio, que está nas plataformas de áudio de sua preferência e também no YouTube. Muitíssimo obrigada, Antônio, mais uma vez, nesse dia chuvoso de feriado, você aí está gerando esses insights e essas reflexões, deixando aí para a nossa audiência. Está aí escutando no carro, quando estiver lavando louça. O bom do podcast é isso, você pode interagir, né, em qualquer momento. Muito E que é obrigada uma, pela e que é uma sua. forma de desenvolvimento também, né, Denise? Exatamente, essa é a ideia, colaborar com o desenvolvimento. É isso aí. Obrigada. E assim chegamos ao fim desse super episódio. Espero que essa conversa tenha feito você pensar em como fazer as coisas diferentes para colher resultados diferentes. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana, sem furo. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!